Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, meu caro, minha cara amiga, irmão, irmã, que está acessando o canal Mensagem da Última Hora. O objetivo desse canal, conforme já nos falamos lá no vídeo de apresentação, é divulgar a mensagem da última hora. Divulgar uma mensagem que nos prepara para a segunda vinda de Cristo. No vídeo de apresentação, nós fizemos uma indicação de uma sequência a ser assistida, uma sequência de séries de vídeos para que você consiga compreender melhor o que é a mensagem da última hora e quais são os fundamentos dessa mensagem. Agora, se você já conhece ou se a dúvida é específica sobre o tema a que nós vamos dedicar essa série, então prossiga. Agora, se você não conhece ainda, não sabe de que se trata a mensagem da última hora, nós indicamos que você assista primeiro, se possível, pare o vídeo aqui, volte ao vídeo de apresentação do canal, para que você se inteire melhor, né? Para que você saiba exatamente do que se tratam os conteúdos que nós oferecemos aqui nesse canal, e então prossiga tomando conhecimento do fundamento, da fundamentação bíblica da mensagem da última hora, e depois, em seguida, você vem, então, para esta série, da qual nós vamos tratar do tema Jesus Cristo é o Jeová do Velho Testamento. Ok? Conforme nós falamos na primeira série, na série que nós trabalhamos, por que batizar em nome do Senhor Jesus Cristo? Conforme nós falamos lá, nós vamos repetir aqui e você vai ouvir-nos lembrando a importância disso em todas as séries, em todos os conteúdos que você encontrar, acessar aqui no nosso canal. A nossa orientação, a nossa indicação foi: compare, analise, reflita, examine as Escrituras, todos os assuntos, a respeito de todos os assuntos que você vai ter acesso, vai ter contato aqui no nosso canal, ok? Então, essa é a nossa indicação para que você se sinta seguro, né? E é a orientação bíblica, examinai as Escrituras, não é? Orientação bíblica. Então, é muito importante que você faça isso, que você esteja com a sua Bíblia na mão e vá examinando, lendo as referências que nós vamos citar aqui, né? E lendo e orando e pedindo que te ajude a compreender cada um dos temas que são aqui tratados. Correto? Então, vamos a algumas referências para nós introduzirmos nesse primeiro vídeo esta série Jesus Cristo é Jeová. Jesus Cristo é o Jeová do Velho Testamento. Então, nós temos a citação, a primeira citação que está em Salmo 24, 10. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Essa escritura, esta referência, trata-se de Jeová. Trata-se de Deus. Né? Depois nós temos a referência em 1 aos Coríntios, primeira carta, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 8. Porque se conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da Glória, ao Rei da Glória, falando de Jesus. Então, nós vemos aqui uma relação, ou seja, não é nem uma relação muito estreita, está falando do mesmo, né? Está falando de Jesus, tanto lá em Salmo 24,
10, assim como em 1 Coríntios 2 e versículo 8, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2 e versículo 8, está falando, a mesma pessoa está falando de Jesus. Tá? Vamos a mais uma referência? Em Isaías, no livro do profeta Isaías, capítulo 44, versículo 6. Assim diz o Senhor, eu sou o primeiro e o último, e fora de mim não há Deus. Refere-se a Deus, a Jeová. Encontramos em Apocalipse, capítulo 1 e o versículo 17, Jesus, quando o vi, está falando de Jesus, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, eu sou o primeiro e o último. Veja, portanto, que a escritura que tratava de Jeová diz que ele é o primeiro e o último. A escritura que trata de Jesus diz que ele é o primeiro e o último. Não há outro. Apocalipse capítulo 22 e o versículo 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Está falando essas duas escrituras de Jesus. A primeira de Jeová. Na verdade, todas elas estão falando do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme nós vimos na primeira série em que nós tratamos desse tema, em que nós detalhamos esse tema. Virão outros vídeos aqui, outros conteúdos, né? E até outras séries que eu creio que isso vai ficar ainda mais claro. Esperamos que fique ainda mais claro, que Deus vivifique no seu coração essas verdades para que você compreenda. Em Êxodo capítulo 20 e o versículo 10, nós temos a escritura que diz, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Falando, referindo-se a Jeová. Em São Mateus, capítulo 12, versículo 8, nós temos a escritura, porque o Filho do Homem, tratando-se de Jesus, até do sábado é o Senhor. Portanto, mais uma vez, tanto em Êxodo capítulo 20, versículo 10, quanto em Mateus capítulo 12, versículo 8, está tratando-se de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais referências. Êxodo capítulo 3 e versículo 14. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Lembremos que aqui, naturalmente, trata-se de uma escritura do Velho Testamento. Jesus ainda não havia se manifestado. Aqui estava falando, tratando de Jeová. Em João, capítulo 8, versículo 58, Jesus disse, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Como que Jesus existia antes de Abraão? Porque ele é o próprio Deus. Ele é o Jeová do Velho Testamento. Mais referências. Jeremias, capítulo 23 e o versículo 6. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com que o nomearão, Senhor, justiça nossa. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1 e o versículo 30. Mas
vós sois dele em Jesus Cristo, o qual foi feito por nós, ou para nós, qual foi feito para nós por Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Portanto, quem é o Senhor de justiça? Jesus. E a quem esse termo Senhor de justiça foi referido lá em Jeremias, capítulo 23, versículo 6? A Jeová. Por quê? Porque Jesus Cristo é o Jeová do Velho Testamento. Mais referências. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Mateus, capítulo 4, versículo 10. Ao Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Deuteronômio 6, 13. Referindo-se a Jesus. E elas, chegando, abraçaram aos seus pés e o adoraram. Caríssimo irmão, irmã, amigo, amiga, se Jesus não fosse o Jeová do Velho Testamento, ele aceitaria essa adoração? Certamente não. Porque ele aceitou esta adoração? Porque ele era Jeová. Jeová manifestado em carne. Deus manifestado em Jesus Cristo. Essa escritura que nós acabamos de citar está em Mateus 28, versículo 9. E disse: Creio, Senhor, e o adorou. João 9, 38. Mais uma vez, mais uma adoração a Jesus, o Jeová do Velho Testamento. Mais uma escritura, mais escrituras, mais referências que nos mostram que Jesus Cristo é o Jeová do Velho Testamento. Deuteronômio capítulo 30, versículo 30. Ou melhor, Deuteronômio capítulo 30 e versículo 20. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a ele, pois ele é a tua vida e a longura dos teus dias. Tratando aqui de Jeová. No Novo Testamento, João capítulo 1, versículo 4, nele, em Jesus, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Mais referências. Salmo 23, capítulo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Falando de Deus, falando de Jeová. Lembremos mais uma vez que o Salmo é o Velho Testamento, não é? E em Jesus, e tratando-se de Jesus, Jeová do Velho Testamento, nós temos a referência em João capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mais referências. Salmo 27, 1. O Senhor, Deus, Jeová, é a minha luz e a minha salvação. Jesus, em João, capítulo 8, versículo 12, falando-lhes, disse, ou falou-lhes Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Portanto, mais uma vez nós vemos aqui Jeová manifestado na carne
no homem chamado Jesus e dizendo o mesmo, trazendo para si o mesmo que é, que foi e que sempre será Deus, Jeová, porque o Senhor Jesus Cristo é o Jeová do Velho Testamento. Em Deuteronômio capítulo 32, versículo 39, vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Se existisse 3 deuses, como é que Jeová diria que eu sou e não há mais nenhum Deus comigo? Jesus, aqui manifestado em Judas capítulo 4, e negaram a Deus único, dominador e Senhor nosso. Único, não tem outro. Único, dominador e Senhor nosso. Qual o nome? Jesus Cristo. Portanto, Senhor Jesus Cristo. Conforme nós vimos na primeira série, por que batizar em nome do Senhor Jesus Cristo? Lá nós mostramos, e aqui vamos aprofundar um pouquinho mais e deixar mais claro que Jesus Cristo é o Jeová do Velho Testamento. Mais referências. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Não terá outros deuses diante de mim. Referência de Jesus. João capítulo 20, versículo 28. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Senhor Jesus Cristo. Nós estamos, como já dissemos no vídeo de apresentação e também na série Por que Batizar em Nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos passando aqui pelas referências. Mas você pode pegar a sua Bíblia e ler todo o capítulo, ligar essa escritura com outra e ver, e para que possa então compreender melhor. Naum, capítulo 1, versículo 3 e 4. O Senhor tem o seu caminho na tormenta. Ele repreende o mar. Quem que repreende o mar? O Senhor, Deus. Para repreender o mar, mandar o mar se acalmar e o mar obedecer, tem que ser o Criador. Tem que ser o Senhor, não é? Pois bem, em Mateus capítulo 8 e 26, nós vemos Deus, Jeová, levantando-se e repreendendo os ventos e o mar. E o que aconteceu? Seguiu-se grande bonança. Quem pode repreender o mar e o mar reconhecê-lo e obedecer? O seu Criador, o Senhor Jesus Cristo. Portanto, caros amigos e irmãos, esperamos que com essas referências fique para você um pouco mais claro de que Jesus é o Jeová do Velho Testamento. Se ainda não ficou claro, não se preocupe. Nós vamos continuar trabalhando esse tema no decorrer desta série. No próximo vídeo, que tem o tema As Escrituras Afirmam, nós vamos retomar, porque esta série vai tratar desse tema. E, como já dissemos anteriormente, não se preocupe caso você, nesse momento, não esteja compreendendo muito bem o que você está ouvindo. Lembre-se da experiência que nós falamos, da passagem que nós falamos na primeira série, dos discípulos e de Jesus, a forma que Jesus tratava os discípulos e por que ele tratava daquela forma. Qual a razão de Jesus sentar com os discípulos e abrir-lhes o entendimento? Nós falamos isso na primeira série.
Se você não recorda ou não tem conhecimento, que não passou por essa primeira série, nós indicamos. Retome esta série ou assista essa série de vídeos e você vai ver como é que é a maneira de Deus trabalhar com as pessoas. Lembrando-se sempre, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Da mesma forma que ele trabalhou com as pessoas lá no passado, com os discípulos, com aqueles que desejavam ouvir, desejavam compreender, e o que é que ele fez, nós falamos sobre isso na primeira série, volta lá nesta série de vídeos, Por que batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, e você vai ver a maneira de Deus trabalhar. Desejamos desde já muitas bênçãos para a sua vida, para o seu coração, alimento para a sua alma, e nós nos falamos no nosso próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se, ativa lá o sininho para que você possa receber atualizações sempre que nós postarmos aqui algum conteúdo, você possa ser avisado e então possa participar aqui conosco desse compartilhamento da Palavra de Deus. Um abraço a você e até nosso próximo vídeo. Até breve.